75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, na hora da gente falar aí sobre o mercado do boi. Tem preço novo, tem novos patamares de negociação em São Paulo e quem traz as informações para a gente é o Breno Oliveira, lá da Socopa. Breno, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ontem a gente viu até um movimento do frigorífico testando aí valores mais baixos pela arroba, mas parece que não deu certo esse teste e o frigorífico se viu obrigado a pagar mais pela arroba. Que novo valor é esse, Breno? Seja bem-vindo. Bom dia e boa tarde, Alexander, pessoal do Notícias Agrícolas, aos produtores que estão nos ouvindo. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, dar esse bate-papo aí sobre o mercado pecuário. Hoje acordamos aí com a novidade, no final do dia de ontem já tivemos alguma sondagem, hoje já foi concretizado alguns negócios na casa de R$260 em São Paulo. É um recorde de preço para o boi gordo. Aquela tecla que eu venho batendo aí nas últimas entrevistas, venho trocando ideia com o Alexander, é que 2020 era um ano bastante positivo para a pecuária e está se concretizando, e acredito que daqui para o final do ano ainda teremos bastante novidades positivas, baseadas num ciclo pecuário e que ele veio prorrogado por inúmeros fatores, e esse ano chegamos a uma correção de preço. E para acrescentar isso veio uma demanda externa bastante pungente devido à crise da proteína na China. Estamos num ano de exportação recorde, o dólar favorecendo bastante e a disponibilidade de animais prontos está bastante escassa nas praças produtoras. Você pode observar aí os diferenciais de base para São Paulo estão bastante achatados. E eu acredito que daqui para o final do ano vamos ter bastante novidade do boi, porque nós temos aí 60, 70 dias de exportação bem acima da normalidade. Sazonalmente falando, sempre os últimos 3 anos do ano são os meses mais fortes de exportação. Tem aí agora ano novo chinês, eles aceleram as compras. E o problema lá de carne, semana passada saiu a notícia que o governo zerou o estoque de carne suína congelada, ou seja, bateu no limite deles, a inflação está batendo no limite, então acreditamos que vai ter uma aceleração aí maior nessas exportações. Muito bem. Então Breno, para acabar de piorar um pouco o problema dessa crise de proteína, veio a Alemanha, os casos da peste suína na Alemanha. Teve embargo da China lá, ou seja, abriu mais uma janela de exportação para o Brasil. Isso é bastante positivo. E os frigoríficos pagando aí 260, tem alguns que evoluíram alguns dias de escala, outros não. E mercado bem firme aí no spot. Muito bem. Breno, vamos entender esse valor. 260 é um valor recorde aí para arroba, né? Não sei se eu entendi bem, mas já podemos dizer que já é referência para os negócios em São Paulo ou por enquanto são pontuais só? Negócios pontuais somente? Já virou referência. Já virou referência. Hoje a referência de um boi de São Paulo é um boi de 255 a 260, o boi comum de 55 a 260, e já tem relato de negócio de boi de 260 no comum, tá? Ah, é?
Então, já pode dizer que o mercado já está virando uma referência nisso. A CPEA ontem já pegou esses negócios de máxima e já posso dizer que é uma referência do mercado. Legal. Agora, você também deixou escapar aí que não é o teto, né? Pode avançar mais, Breno? E por que você acha isso? Eu imagino que pode avançar mais. É difícil falar onde pode chegar, né? Porque não tem mesmo uma bola de cristal, mas você, olhando dados passados, números de ciclos pecuários passados, e olhando o que podemos ter de exportação para frente. E esse problema que nós estamos vivendo aí, uma das maiores secas da história do Mato Grosso do Sul, que já vinha de um ano de geada, um veranico forte, o centro-oeste com seca forte e a disponibilidade de animais escassa, eu imagino que nós estamos bem, sim, está longe ainda do patamar que o boi pode chegar. Tá? Né? Eu vejo que vamos ter outubro, novembro, dezembro, recorde de exportação, tá? E uma disponibilidade bem escassa de animais. O confinamento aí, outubro, a tendência é ele ter um pouco mais de volume, mas, por outro lado, você vai ser amortizado por essa demanda externa e a falta de disponibilidade de animais a pasto e semi-confinamento, entendeu? Então, só o coxo, só o confinamento sozinho, na minha opinião, não vai fazer verão. Então, eu acredito que vamos ter cotações bem acima do que estamos vendo aí desse 260 até o final do ano. E a falta do semi-confinamento é em função da qualidade mesmo das pastagens? Não engorda, não consegue engordar mesmo suplementado, é isso? Exatamente. Pela falta de pastagem, pela seca, pela falta de disponibilidade de comida. Hoje, milho em São Paulo já estão falando de R$65, farelo de soja R$ 2.300. A conta está ficando apertada para o produtor, entendeu? E não tem a disponibilidade de boiada. Durante esse período aí que achatou o ciclo pecuário, nós comemos muita era de garrote, entendeu? Então, o boi de era, você colocar ele um garrote de 400 e pouco quilos no coxo, ele está escasso. Então, se ele está escasso, você colocar ele no coxo, que você tem uma alimentação mais intensiva, você imagina tratar ele a pasto. Então, eu acredito que os próximos 60 dias a disponibilidade vai ser menor e uma demanda mais aquecida, tanto externa quanto interna. Nós estamos entrando numa recuperação econômica aí, dados os números que saiu aí na imprensa ontem, venda de imóveis já acima de pré-pandemia, atividade econômica e industrial já acima da pré-pandemia. Então, eu acredito que ainda teremos um último trimestre bem positivo para a pecuária. Muito bem. Agora, o que me chamou a atenção da sua fala aí foi quando você fez essa comparação, né? Olhando para outros ciclos pecuários, ciclos baixos, né? De produção baixa. A alta foi muito mais acelerada do que a gente está vendo até agora, Breno? Não entendi sua pergunta. Você falou aí que quando a gente olha para o preço, ainda tem fôlego para continuar subindo. Basta ver o que acontecia em ciclos anteriores. Nesses ciclos anteriores, a velocidade da alta, o resultado dessa alta, foram ainda maiores do que essa que a gente está vendo agora? Foram ainda maiores, ainda tem espaço para nós crescer. Ah, é? Isso é importante, a gente precisa acompanhar, então, todo esse detalhe. Agora, você falou das exportações, essa questão da China, zerando os estoques de carne suína por lá, e tem o fator dólar estimulando também agora, nesse momento, né, Breno? Exatamente. Isso está mantendo mais e deixando o negócio bem interessante para o lado dos frigoríficos. Então, esse ano é um ano que se você não vê o boi subindo, uma reclamação por parte do frigorífico, porque as margens deles são muito boas. Os research que tem das ações frigoríficos, várias
vários analistas recomendando a compra das ações frigoríficas pelas margens e os lucros que ele vem tendo ao longo do ano com a exportação da proteína animal, tanto de boi, frango e suíno. Então pode ser que agora, então, nos próximos meses, a gente veja exportações recordes aí. Com certeza. Ô Breno, e você falou do mercado interno também, mas tem uma preocupação, principalmente na ponta consumidora, no mercado consumidor. Será que o consumidor vai estar disposto a aceitar nova alta de preço aí da carne? Isso é uma incógnita, né, o Alexandre, que a gente vai vivenciar no futuro, né? É difícil a gente... É igual eu te falei há poucos instantes atrás. Nós estamos vendo uma recuperação forte da economia, uma retomada de emprego, uma retomada da atividade industrial, de construção, venda de imóveis. Então, eu acredito que a economia se recuperando, nós vamos ver uma aceitação, sim, do consumidor. E você estava me contando que os preços da carne nem são os piores preços, né? Os mais altos preços já registrados, né, Breno? Se olhar por cortes, nós já vimos cortes com preços maiores no passado. Tá? Mas olhar no boi casado, nós estamos com certeza nos preços recordes aí. Estão falando hoje aqui de boi de 16,20, 16,30 em São Paulo, no atacado. Mas em relação aos cortes, já teve corte mais caro do que está se praticando hoje? Sim, no passado sim. E estamos vendo uma corrida pela proteína. Você vê, o porco já está em preço recorde também, o frango em preço recorde. Então, a tendência é de, igual eu falei aí, um último trimestre bem positivo ainda para o lado da pecuária. E o fato das demais proteínas estarem subindo, isso dá sustentação também para o preço do boi, da arroba do boi. Exatamente. Muito bem. Então, você está otimista, né, Breno? Qual que é a sua dica pro pecuarista nesse momento? O que ele precisa fazer, ou melhor, o que ele precisa ficar atento aí? Bastante otimista para esse último trimestre. Assim, o ano tá bem positivo. Mas se você for olhar a correção de preço do passado, tanto que o boi demorou a subir de 2014 até 2019, assim, ele está na natural dele de uma correção, entendeu? E o pecuarista manter na atividade aí, fazer seu dever de casa e vamos vender carne para o mundo. Tá certo. Tá aí o Breno Oliveira da Socopa conversando aqui com a gente, analisando o mercado do boi. O Breno está bastante otimista com o que pode acontecer aí com o preço da arroba. Justificou o seu posicionamento, ele acredita num avanço aí da demanda, principalmente nesse último trimestre. Ele acredita ainda numa oferta escassa, porque apesar de a possibilidade de aumentar o volume, a oferta de animais de confinamento, não tem aquele animal semi-confinado que ajudava a compor as escalas em outros anos. Esse ano a situação é mais complicada e a oferta vai ficar muito focada no que está sendo oferecido de gado confinado, principalmente, até, obviamente, chegar ao gado de pasto. Mas como a gente está vendo aí atrás das chuvas, as passagens estão bem longe de estarem prontas e, portanto, essa oferta de animais de pasto fica para o ano que vem, certo, Breno? Exatamente. O clima não tem ajudado muito esse ano. E olhando as previsões de chuva aí, para o sudeste, centro-oeste, estão atrasadas. Estão falando de chuva só para a segunda quinzena de outubro. Então, a recuperação de pastagens, com certeza, será um pouco mais tardia. E você conseguir ter animal pronto depois de uma recuperação de pastagem, vai mais tempo ainda. E é aquilo que eu coloquei um pouco mais cedo, a gente não está conseguindo ver a disponibilidade de animais de carcaça, de boi de era, para colocar no coxo. Numa seca dessa, se você não está conseguindo ver ele para colocar no coxo, vai ser difícil a gente ver ele terminado a pasto, né? Então, acho assim que isso está mostrando a realidade que nós vamos enfrentar aí para frente aí. Por isso que eu acredito no último trimestre bem positivo para o pecuarista. Muito bom.
Breno Oliveira, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço a atenção. Um abraço a todos. Valeu, abraço para você. Obrigado. Tá aí o Breno Oliveira Socopa conversando aqui com a gente, lá da Socopa, ele é corretor de commodities lá da Socopa. O Breno, portanto, avaliando e fundamentando a opinião dele em relação ao preço do boi. Ele acha que os 260 não é o teto, não é o limite, que pode subir mais. Ele fez essa análise baseada no que aconteceu em outros ciclos pecuários. Na pesquisa dele, em outros ciclos pecuários, a alta obviamente, ciclos baixos de produção, né, de produtividade, a alta foi muito mais agressiva do que essa que a gente viu agora e, portanto, teria fôlego para continuar subindo diante de uma demanda muito forte, principalmente a demanda externa, e de uma recuperação, uma retomada da economia. Ele sinalizou aí a compra de imóveis, compra de carros, o desempenho das indústrias, enfim, uma retomada da economia que pode refletir ou repercutir aí em dinheiro no bolso e o consumidor interno gastando mais aí com alimentos. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi. De olho na tela, mercado subindo forte para setembro, R$ 255,10, alta de 0,31%. Outubro ainda nos R$ 255,65, alta de 0,14%. Novembro já nos R$ 257,10, alta de 0,12%. E o dezembro, R$ 256,45, alta de 0,29%. O indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 255,70, com alta de 0,02%. Essa é a média, mas segundo o Breno, nos números apurados pelo CPE, já tem boi de 260 sendo negociado e no dia de hoje os negócios começaram a se consolidar, principalmente se tornando referência esse valor de 260 no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. 13h tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.